Fala, torcedor São Paulino, torcedora São Paulino, sejam bem-vindos ao canal Hugo SPFC. Hoje nós vamos fazer um react aqui dos melhores momentos do jogo São Paulo contra Bolívar. A gente teve uma vitória hoje por 3-1 pela fase das oitavas de final da Copa Sul-Americana e quero compartilhar alguns pensamentos, algumas ideias que eu tive aqui sobre o jogo antes mesmo dele começar. Então, quem acompanha a gente nas redes sociais, já peço aí para vocês deixarem o follow, né? Deixarem o like, curtirem, comentarem, compartilharem, que ajuda bastante o nosso trabalho. Mas a gente trouxe a escalação antes do jogo, né? Quando São Paulo liberou, a gente já trouxe a escalação para manter vocês informados. E a escalação tem uma particularidade muito interessante. Hoje à tarde eu estava pensando como que o São Paulo poderia estar melhorando a questão do time. Vamos dar aqui para vocês verem. Isso aqui é o Twitter, né? Então a gente foi. Que hora que foi? 3:30 da tarde, praticamente hoje. Tava montando o time ali, pensando como que a gente poderia estar melhorando isso. E esse foi o resultado que eu trouxe. Foi um. Aqui a gente conseguiu trazer pelo Arquibancada Tricolor. Eles têm um simulador de escalação do time. Então, sem segredos, Rafael, por mais que esteja falhando, é o goleiro titular, até porque os nossos goleiros reservas não possuem ritmo de jogo, então é difícil você colocar uns caras desses para jogar jogo decisivo, igual uma oitava de final de uma Copa Sul-Americana. E aí, praticamente, foi o time que jogou hoje, exceto o Lucas Amon, que o Dorival resolveu poupar, mas o Lucas Amon claramente é o nosso lateral titular aqui pela direita. Então, o time conta com o Lucas Ramon, que começou muito bem, depois nivelou um pouco, mas agora consegue retomar. Domingos Duarte Sabino é a nossa dupla de zaga titular. Para mim, o Arboleda não tinha nem que estar no clube, para mim ele tem que estar afastado. Ah, mas ele é o melhor zagueiro, foda-se. O cara desrespeitou o nosso clube, não merecia nem ser relacionado nunca mais pelo time de São Paulo. Para mim, eu seria radical a esse ponto, doando esse cara, rescindindo o contrato, enfim, fazendo qualquer tipo de negócio com esse cara. Dito isso, zagueiros titulares. Domingos Duarte, que foi uma grata surpresa, uma baita contratação, já é o terceiro, quarto jogo dele. Não fez um jogo ruim, obviamente ele vai oscilar durante o tempo, mas zagueiro seguro, zagueiro que não brinca, ótimo na cobertura, muito bom no combate de 1 a 1, consegue ter velocidade, consegue ter um bom posicionamento, uma surpresa muito boa. Então, para mim, ele é o titular indiscutível, junto com o Sabino, que estava lesionado, e aí hoje foi o primeiro jogo completo do Sabino, foi coroado com o gol. A gente vai ver agora no React. Para mim o Sabino é o nosso zagueiro ali pela esquerda com o Iago. Aqui não dá para ver, mas vou trazer aqui para vocês. O Iago é um cara que tem uma rodagem boa, tá no segunda, terceira partida boa que ele faz pelo São Paulo. Lateral que apoia, defensivamente é bom, jogador alto, importante ali na saída de bola. Então eu acredito que o Iago deve ser o titular hoje. Para mim, o Wendel não devia nem ter sido contratado. A gente doou o William Gomes a preço de nada para ter o Wendel aí ganhando uma bala. Jogador perna, jogador ruim. Para mim não faz sentido nenhum manter o Wendel no plantel. O Newton eu queimei minha língua. O Newton chegou com uma desconfiança gigantesca quando eu postei o vídeo anunciando a contratação do Newton. E, cara, foi um dos melhores hoje dentro de campo. Um cara que, a hora que o São Paulo atacava, ele fazia uma linha de três com os dois zagueiros de fato. Ele jogava aqui pela direita e liberava o Buta, que hoje era o lateral titular, pela direita. Então ele conseguia apoiar com o Danielzinho e o Marcos Antônio fazendo a meia. Mas o Newton é um cara de imposição física, um cara que está sempre presente, ótimo na cobertura, bom no combate no 1 a 1, alto, consegue ajudar em bolas aéreas, cara, muito bom para mim, titular indiscutível hoje, pelo que o Pablo Maia está apresentando. O Pablo Maia está falhando muito nos jogos, o Bobadilha está machucado, dizem que é o joelho dele que está bichado, e aí hoje até na transmissão ali que eu estava assistindo pela ESPN falaram que ele vai ficar algumas rodadas sem jogar, então para mim o Newton conquista nesse momento o lugar titular. O Danielzinho, hoje o Danielzinho teve alguns erros, algumas jogadas meio malucas, estava um pouco displicente, mas ainda gosto assim do futebol dele. Acho que é um cara que pode estar agregando ali, principalmente para desafogar o Marcos Antônio, que talvez seja a nossa peça fundamental para estar rodando o time. Hoje o Marcos Antônio não teve uma
uma atuação destacada. Ele acaba ficando um pouco deslocado aqui pela esquerda, justamente pelo desenho que a gente colocou aqui hoje cedo, que o Dorival acaba usando no jogo. Para mim, precisaria a gente ter um losango aqui, o Marcos Antônio ficaria atrás, e aí a gente teria um meio de conexão de fato ofensivo, sem ser um ponta como o Arthur, mas a gente já chega lá. Mas o Marcos Antônio também fez uma boa partida, participativo, saiu ali no finalzinho do segundo tempo, é um dos melhores jogadores nossos, então acho que foi acertada essa escolha. E aqui no ataque é o seguinte, para mim o Luciano e o Caleri são de fato dois atacantes que devem ficar dentro da área. O Luciano, quando pisou na área hoje, marcou gol. Inclusive numa jogada que estava vindo por aqui, eu não lembro, acho que foi o Danielzinho que apareceu aqui, cruzou o Luciano e emendou pro gol. Quando o Luciano sai da área, ele perde um pouco da capacidade de finalização que ele tem. Não é um jogador tão rápido, não é um jogador com bom passe, com bom drible, mas uma finalização muito boa. Então, para mim, ele tem que estar próximo do gol, junto assim do Caleri. E quando um fica próximo do outro, eles conseguem fazer jogada. O Caleri isolado dentro de uma área ou encaixotado entre dois zagueiros, ele não consegue fazer jogadas. Ele precisa de ter alguém para com quem fazer uma tabela, alguma coisa do tipo, porque sozinho o Caleri ele joga de costas, ele vai fazer o pivô, mas infelizmente ele não vai ter uma explosão física para fazer um drible, uma ultrapassagem, enfim, ele acaba sendo um pouco limitado nessa questão. E o Arthur hoje também se movimentou pra caramba, o Arthur tá voltando de lesão, o jogo ele foi substituído também, ao mesmo tempo que o Marcos Antônio, se não me engano, um bom rendimento hoje dele, bateu o escanteio pro gol do Sabino, então foi uma partida muito interessante do São Paulo hoje. As substituições também acabaram fazendo sentido, né? Então a primeira substituição foi o Buta e o Lucas Ramon entrou. O Buta estava amarelado, o Lucas Ramon entrou. Foi interessante a participação, não teve, não atacou muito, mas também não defendeu, enfim. O Casamon foi bem presente. O Buta acaba, acho que pelo nervosismo, enfim, é um cara de mais imposição física, hoje acabou não se destacando tanto no ataque, mas foi importante ali para manter a consistência da zaga. Depois a gente teve a substituição do Arthur e do Marcos Antônio, entrou o Ferreira e o Pablo Maia, se não me engano. E depois a gente tirou o Caleri e o Danielzinho. Não me lembro, mas o Caleri saiu para a entrada do André Silva, que também acaba vindo de uma lesão aí, acabou não conseguindo contribuir tanto com gols. Mas é interessante a gente ver. A análise que eu fiz hoje, era tarde, né? Foi mais ou menos o desenho que a gente tinha para o jogo. E para mim, atualmente, com as peças que nós temos, isso aqui é o time titular do São Paulo, mais ou menos nesse desenho aqui, porque a gente pode pegar um menino da base, alguém, para fazer essa ligação, mas não dá para sacar o Arthur. Não dá para sacar o Luciano e não vai sacar o Caleri. E aí a gente tem que manter o nosso tripé aqui. Para mim, dentro da minha concepção, se o Arthur não fosse um jogador tão bom, então que fizesse tanto diferencial para nossa equipe, metia aqui um garoto da base, enfim, um jogador que fizesse essa conexão, colocava o Luciano e Caleri lá na frente, e aí a gente conseguiria fazer essa rodagem aqui, principalmente porque a gente tem dois caras que são muito físicos, que conseguem trazer uma intensidade pra gente. Mas, explicado isso, só queria trazer para vocês que a escalação que a gente imaginou hoje à tarde foi a escalação utilizada pelo Dorival, então a nossa visão de futebol tá boa, tá dentro do que é o esperado ali, porque a gente tem de peça, e vamos reagir aos melhores momentos de São Paulo 3, Bolívar 1 pela Copa Sul-Americana, as oitavas de final. Vamos dar aqui para o YouTube para nós assistirmos. Momento em que as equipes entram em campo, você vai acompanhando. Aliás, o juiz muito fraco, o juiz horroroso, fraquíssimo. Era para ter expulsado o jogador do Bolívar, inverteu falta, quase que não dá o pênalti. Fraquíssimo, fraquíssimo. Entrada dos jogadores no estádio do Morumbi. São 5 jogos sem vitória. Morumbi hoje, trazendo a informação aí, foi 42 mil pessoas. Então, não foi uma lotação máxima, mas para a situação que tá. E aí você põe que hoje é uma terça-feira, o jogo foi 9h30 da noite, então essa rapaziada que estava no estádio vai chegar em casa muito tarde para estar trabalhando amanhã. Então tem que parabenizar quem conseguiu estar presente hoje no Morumbi. 42 mil, que poucas pessoas ali, mas um público bem relevante, principalmente por ser um meio de semana,
no horário que acaba não ajudando muito a 9h30 da noite. O jogo acabou, tem 1 hora, sei lá quanta, meia hora que o jogo acabou, então o pessoal ainda vai chegar em casa para conseguir trabalhar amanhã. Então tem que valorizar quem estava hoje ali no Morumbi. No pós-Copa, São Paulo vem mal, é verdade, no Campeonato Brasileiro, mas o caminho. Lá, né? Primeiro lance de perigo do São Paulo, lance do gol. Luciano passa do outro lado. Ele prefere pela esquerda o Iaco. Vai voltando o Bolívar, passe na frente, Danielzinho, cruzamento para dentro da área! Golaço, golaço. Repare como que o Danielzinho e o Marcos Antônio, agora a gente relembrou, foi o Danielzinho que fez o ótimo cruzamento pro Luciano, mas eles têm essa dinâmica, eles conseguem se entender quando um segura, quando o outro parte, então tem que jogar esses caras, tem que deixar um cara mais fixo, que é o Newton hoje. Então foi muito boa a partida, a gente acaba pegando num contra-ataque ali, é uma saída de bola do Bolívar, e a gente retoma a bola, eles estão um pouco bagunçados, o que acaba gerando esse espaço pro Danielzinho atacar. Ele vai atacar, o Luciano que tá vindo, ele vai fazer o fecho e vai bater a bola mais ou menos aqui. Golaço. Pra quem joga bola, sabe que é uma bola disputada, uma bola difícil a meia altura. Se você não consegue acertar o tempo, essa bola ia passar, principalmente com a perna esquerda, que não é uma perna que vai vir de contra a bola, é uma perna que já, em teoria, passou a bola e vai fazer o chute, então um golaço. E bom relembrar, a gente fez agora o vídeo no TikTok, o Luciano tá a um gol de igualar o Careca como um dos maiores artilheiros da história do São Paulo. Então o Luciano é um cara importante, é um cara que nas vacas magras nunca deixou de comparecer. Essa semana acho que fez 6 anos de clube, se não me engano, foi essa semana. Então a gente tem que valorizar caras desse jeito. Ah, mas ele não é meia, porque ele é o 10, não sei o que. Outra discussão, isso aí a gente pode discutir. Fato é, o Luciano entrega gol pra caralho. O Luciano, em 6 anos, entregou 113 gols, cara. São 20 gols na temporada em cada temporada, se for ver. Então, é um cara muito importante aí pro São Paulo. Luciano! O movimento que ele faz é muito difícil. Esse lance era para ter sido expulso. Esse jogador que deu essa entrada já estava amarelado nessa situação e acertou o nosso jogador. Então, para mim, era expulsão. O juiz se acovardou. Vamos ver o desenrolar aqui. Passe na frente, a chance é boa para o São Paulo! Aí é aquela velha, faltou um cacuete de atacante, né? O Iago tinha um campo aberto ali, tinha tudo para escolher, como bater, podia bater cruzado, bater alto, cruzar. Escolheu mal, bateu meio mascado ali, o goleiro conseguiu pegar, mas porra, volume. Quando o Wendel numa dessa daqui no jogo passado, ele cruzou para trás e perdeu a bola. Tá bom, tá bom. A gente tem que ter a nossa realidade, né, porra? Saiu na cara do gol, Iago! Condição legal pro Iago, o lateral recebendo dentro da área. Pegou mal na bola, pegou fraco, ficou fácil pro Lamp. Isso aqui já é segundo tempo, tá? Então foi um primeiro tempo o São Paulo dominando mais a bola, mas sem muitas chances claras de gol. A gente teve essas duas chances, o Bolívar não reagiu no primeiro tempo, o São Paulo conseguiu controlar bem, e aqui a gente já tá no segundo tempo, que tá 59, que vocês prestarem atenção. Erra o Bolívar, Arthur pro Luciano, limpou o lance, trouxe no pé esquerdo, Luciano na trave! Isso foi um pecado não ter entrado. Uma boa antecipação do Arthur, recuperando a bola, entregando pro Luciano, abrindo o campo para o Luciano ter um ali contra o zagueiro. O Luciano faz muito bem o movimento de iludir e abre espaço. E aí, finalizando, como eu disse, finalizando, o Luciano é muito bom. Mesmo ali fora da área, ele é muito bom. Fez esse chute cruzado, infelizmente ela saiu um pouquinho, mas era para ter sido um golaço do Luciano. Do jeito que ele gosta. No pé esquerdo, que é o bom, erra o Bolívar. Que pecado não ter entrado. Na inteligência e velocidade do Arthur.
para colocar o Luciano em condição na entrada da grande área. Bateu por baixo, a bola pega no pé da trave e não entra. Quase. Provavelmente agora vai ser o lance do gol do Bolívar. E aqui, na transmissão, falaram que já era para ter substituído o Buto, porque essa bola ela vem cruzada lá do lado de cima, vem para cá, joga no Buto. O Buto tenta dar o combate, mas ele não pode fazer a falta porque ele ia tomar um amarelo e ia expulsar. Então não há o combate, e aí vai se desenrolar. E cara, o São Paulo é amaldiçoado, meu irmão. Olha o chute que o cara vai acertar no meio da rua, meu irmão. Mas por dentro o Patito. Tentou passe na direção do Asprilha. Bola sobra espirrada para ele. Patito mais atrás. Asprilha, cabe o chute, bateu forte. Golaço! Golaço, golaço. Gol do Bolívar! Repara a curva que a bola faz. E ali teve uma marcação frouxa do São Paulo. Time armado, time esperando. Faz falta, gente. Dá um pontapé no cara que tá carregando a bola. Você não pode deixar o cara carregar a bola por 40 metros do jeito que o Patito carregou. Entregou pro cara, voltou, abriu espaço e ele caceta. Não pode, isso não pode acontecer no time profissional de futebol. Olha o chute que esse cara acertou. Ah não, Rafael Frangueiro. Porra, meu irmão. Podia estar o Neuer, podia estar o Rogério Ceni, ninguém pegava uma bola dessa. Olha lá. Dairon Aspira empata o jogo no Morumbi. Tem a chance na bola. Não chega. Não chegam. A bola é indefensável, gente. É muito difícil. E, às vezes quem tá cornetando não tem noção do tamanho do gol. Pô, o gol é grande pra caralho, velho. Mas enfim, seguimos. Vai ser o lance do pênalti agora, um pênalti muito bem marcado, mas que precisou da intervenção do VAR para o pênalti ser marcado, porque senão a gente também ia ser roubado nisso. Arthur, pé esquerdo, bateu direto, toque no alto, a sobra! Faz uma grande defesa o Lampe! Jogadores do São Paulo pedem um toque no braço dentro da área. Você vai rever o lance, primeiro o Sabino e o bração aberto do jogador do Bolívar. Na sequência o Newton. Não tem como discutir, né? O cover do Messi foi no VAR, precisou 2 segundos, já viu que era pênalti. O São Paulo marca o terceiro no Morumbi. E aí foi uma coroação aí pro Sabino, uma bela partida que o nosso zagueiro fez. Então, assim, hoje eu vi um time de futebol jogando. Hoje eu vi um time de homens que honram essa camisa do São Paulo. Apesar de terem, em certo momento da partida, terem duvidado um pouco que seriam capazes de vencer, hoje a gente viu o São Paulo, que a gente está acostumado, São Paulo envolvente, São Paulo que segura adversário, pode sofrer um pouco de perigo. O gol dos caras, cara, felizmente é um golaço ali, não tem o que fazer. Poderia ter matado a jogada em diversas situações ali antes do gol, poderia. A hora que o cara engatilhou o chute e soltou, não tem mais o que fazer. Mas espero que a gente mantenha esse time, principalmente, que é o time que criou mais volume, que criou mais alternativas para a gente chegar ao gol e mantenha essa postura. Lembrando que, na minha opinião, o foco principal do São Paulo é se afastar cada vez mais de zona de rebaixamento. Porque numa eventual queda de Série B, você sabe que o time perde receita, acaba o time. É uns 5 anos aí para recuperar para uma queda. E não, o São Paulo não merece uma parada dessa. A gente, como torcedor, não merece isso. Muito filho da puta que é conselheiro lá dentro merece isso daí para pior. Mas não é justo a gente, eu que estou torcendo, você que está assistindo esse vídeo, a gente pagar por erros de gente que não sabe o que é futebol. De gente que não sabe o que é o São Paulo. Enfim. Essa aqui foi a nossa análise pós-jogo, aqui o react rápido aí
dos lances do jogo, com comentários ali, mais ou menos o que a gente está entendendo de São Paulo hoje. E aguardo vocês no próximo vídeo. Então, a gente está soltando rios, né? A gente acaba trazendo conteúdos mais rápidos nas redes sociais. E essas análises a gente deixa exclusiva ali para nossas redes sociais, para agora para o YouTube, para a gente conseguir entregar um conteúdo de maior duração para vocês acompanharem. Então, independente da hora que você está vendo isso, amanhã, às vezes depois do jogo, eu estou gravando isso daqui já é meia-noite e 10, a gente está finalizando esse vídeo. Quero agradecer vocês que acompanham o nosso trabalho, que é muito importante, beleza? Espero vocês no próximo jogo. A gente vai estar aqui comentando, trazendo durante, o pós-jogo, a gente vai estar acompanhando. Enfim, quero saber o que você achou do jogo de hoje. Deixa aqui nos comentários pra gente. Um grande abraço e até a próxima.